Bom, pessoal, vamos para as últimas questões da lista, né? Da lista de gráficos, certo? Lembrando que essa é uma lista básica de gráficos, né? Tem alguns detalhes a mais, mas essencialmente é uma lista para a gente ver de primeira vez, né? Ok? Com alguns detalhes aí de edição de gráfico, legibilidade, né? Bom, primeira coisa que vocês vão notar, isso é um erro bem comum, tá? É tentar montar o gráfico, né? Isso que é esse grau de satisfação, é isso? De um público, né? De um respondente com a plataforma FD, né? O erro comum é você fazer a seleção de dados e forçar ele a montar um gráfico de pizza, por exemplo, ou de coluna, né? Quando ele não consegue montar, né? Então, qual que é o porém daqui? Lembra que isso é uma máquina? Como ele é uma máquina, ele não consegue tomar decisões importantes sozinho, tá? E uma delas é essa, ó. Tá vendo aqui uma coluninha que está sobrando aqui no meio? Para ele, isso não faz nenhum sentido. Por que o usuário humano, no caso você ou eu, né? Colocamos aqui um espaço em branco. Ele vai tentar buscar um sentido para isso que não existe, tá? Então, vamos começar eliminando esse espaço, né? Um modo de fazer é dar um Ctrl X, Ctrl V, né? Recortar, colar. Né? Perceba que já melhora. Ele consegue gerar um gráfico agora, pelo menos, ó, caso me interesse. Tá? Agora tem mais um cuidado aqui. Perceba. Essa variável aqui, ó, qual que é o tipo dela? Né? Indiferente, insatisfeito, muitíssimo insatisfeito, muitíssimo satisfeito. Isso aqui é uma variável qualitativa, mas perceba que tem uma gradação, um degradê na resposta. Né? Essa gradação sugere que a variável é do tipo ordinal. Então eu teria aqui a variável ordinal e aqui um registro da contagem de quantas vezes cada resposta apareceu naquela escala ordinal, né? Isso aqui é a frequência absoluta, é isso? Bom, então não tem jeito, vamos colocar em ordem, né? Gente, como isso aqui são palavras humanas, o critério que vai entrar é um critério semântico, de significado, certo? Então o Excel não consegue pegar isso. Ele é bom para coisas mecânicas, né? Ordem alfabética, ordem crescente, né? Mas não para ordem semântica, tá? Então aí vai entrar o ser humano, no caso você e eu. Então vamos lá. Das 7 categorias que estão aqui, tem uma que é central, né? Que é o indiferente, é isso? Então, ó, Ctrl X, Ctrl V, vamos ajeitar no braço mesmo, hein? Tá? O indiferente aqui no meio, né? Depois, o muitíssimo feliz, ou muitíssimo infeliz, talvez no começo. Tanto faz, né? Se é crescente ou decrescente, né? O que importa é manter um critério, certo? Então, muitíssimo infeliz, depois muito infeliz, Ctrl X, Ctrl V, né? Infeliz, pouquinho infeliz, em cima do muro, indiferente, pouquinho feliz, muito feliz, muitíssimo feliz, certo? Tá perfeito agora, tá? E a gente agora Ctrl X, Ctrl V uma última vez, tá? Por isso que a gente comentava que não tem como confiar no Excel para tudo, né? Ele faz o que a gente manda ele fazer. Mas decisões de significado, contexto, né? São coisas que a máquina não consegue fazer ainda, né? Então elas dependem da gente para fazer, né? Muito bem. Então, colocamos em ordem aqui. E agora eu posso montar o gráfico, tá? Algumas pessoas sugerem montar o gráfico de pizza, né? Agora, em geral, a gente evita a pizza nesse caso, por quê? Porque aqui, por mais que a soma dê 100%, né? É uma resposta de soma 100%, resposta excludente, né? O cara só escolhe uma resposta. Apesar disso, perceba que dessa vez o problema não é esse, né? Porém, aqui é que essa escala é ordinal. E o gráfico de disco ou de pizza, por ser um gráfico circular, a natureza dele não tem começo nem fim, entendeu? Então ele mata essa leitura aqui de ordem, né? Então a gente tem preferido montar um gráfico de colunas. Porque o gráfico de coluna é um gráfico que mantém a sequência de leitura, né? Da esquerda para a direita, por exemplo. Tá vendo? Até a leitura fica mais clara para a gente, né? A gente percebe que os dados, por exemplo, estão concentrando mais aqui, né? Tem pouca gente muito infeliz, muitas pessoas estão muito felizes, uma minoria está muito feliz, mas a grande parte está aqui e aqui, né? Então a gente consegue manter a sequência da escala, né? Numa ordem crescente, tá? Título do gráfico, grau de satisfação do usuário, né? Grau de satisfação, ok? Plataforma FD, né? Para cada usuário, se eu quiser deixar ser mais claro, talvez, né? Posso colocar um título bom aqui, uma moldurinha para dar uma ênfase, ó, tá? Se eu quiser, posso colocar os rótulos de dados, ó, né? Se eu quiser enfatizar, eu quero mostrar que, olha, eu tenho muitas pessoas que estão indiferentes e eu quero dar uma atenção para elas, né? Eu quero fidelizar esse cara aqui, não tem muito o que fazer nesse instante, ele é um cara que tá infeliz com o serviço lá do começo, né? A internet dele que é ruim, né? Mas esse cara me interessa, quero resgatar esse cara que está aqui, né? Então clico nele, clico uma segunda vez, ó. Eu posso colocar uma ênfase nele, né? Isso é bem comum em pesquisa eleitoral, né?
Olha, tem um eleitor meu que não gosta de mim, ele prefere outro candidato, mas tem um cara no meio termo ali que eu posso capturar, né? Então eu quero criar uma campanha focada nesse cara, uma ação focada nele, por exemplo, né? Então isso aqui é legal para dar uma ênfase numa parte que me interessa, né? Lá do gráfico, tá? Perfeito, gente. Bom, é uma questão mais simples, né? O que a gente aprendeu então aqui, né? Primeiro, elimine os espaços, né, entre células, quer dizer, ajude o Excel a pensar. Quanto mais simples o gráfico, ou a seleção de dados, para ele é melhor, né? Segundo, variáveis qualitativas ordinais, como as do tipo Likert, né? Concordo totalmente, parcialmente, né? Ao serem colocadas em gráficos, né, pedem que a ordem seja mantida, que é o que fizemos aqui, né? Nós mantivemos a ordem, né? Muito infeliz, indiferente, muito feliz, né? Isso é intuitivo para o leitor. E finalmente não usamos gráfico de pizza com variáveis ordinais, né? É uma opção que a gente em geral tem recusado porque, em geral, como a pizza não tem começo nem fim, isso tende a confundir a leitura do gráfico. Ele tem que perder mais tempo lendo, entendendo, né? Que existe uma gradação aqui. Então, variáveis ordinais, via de regra, nós optaremos pelos gráficos de coluna, né? Que é um excelente coringa, percebam, aliás, né? Gráfico de coluna vai bem em quase tudo, tá bom? Vamos para o último.